Graça e paz da parte de Cristo Jesus a todos, amém? Louvado seja Deus. Irmãos, estou aqui hoje para trazer uma mensagem da parte de Deus para os nossos corações, para o meu coração e para o vosso coração. Irmãos, antes de tudo eu gostaria de fazer uma pequena oração. Se você estiver aí, poder orar comigo nessa noite. Deus, Ele pode curar, Ele pode transformar, Ele pode restaurar, Ele pode fazer um milagre na sua vida por intermédio da sua fé. E você tem que crer que Deus possa operar dessa forma. Oremos. Ó Deus amado, poderoso, Criador do céu e da terra. O Senhor, Pai, criou, meu Deus querido, tudo que os nossos olhos podem enxergar, Pai. Porque grandioso és em nossa vida. Criou, Pai querido, Pai amado, nosso Pai Adão, Senhor, a qual, meu Deus querido, em suas narinas soprou o teu fôlego de vida. E de geração em geração chegou até este momento a qual estamos orando junto em teu nome, Pai, para dar glórias e glorificarmos e agradecermos ao Senhor por ter nos dado saúde, firmeza para chegarmos até aqui. Ó Papai querido, ó Papai amado, que o Senhor venha abençoar a minha vida, meu Deus, a minha família, a minha casa e também a família deste que ora comigo, ó Pai, ó Deus, nesta noite, nesta tarde, nesta manhã, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha encher, Pai querido, Pai amado, ó Senhor, esta pessoa que tem, meu Deus querido, desejo, Pai querido, Pai amado, ó Senhor, de nesta noite, nesta tarde ou talvez nesta manhã, ser cheio do teu Santo Espírito, ó Pai. Que o Senhor venha mudar a causa, transformar a vida, restituir o casamento. Que o Senhor venha, meu Deus, restituir as finanças. Que o Senhor venha dar direção, ó Pai, no sangue de Jesus. Assim eu oro a Ti e peço orientação, Pai, para esta ministração que alcançará este coração necessitado, Senhor. Assim eu oro a Ti, crendo no Teu poder, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Meus amados, convido você que tem aí a possibilidade de pegar a tua Bíblia e abrir juntamente comigo na carta de Paulo, apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo do 1 ao 4, aonde vai dizer assim no versículo 1: que diremos? Pois permaneceremos nós no pecado para que a graça seja maior? De modo nenhum. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos nós fomos batizados no nome de Jesus e na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com ele, com Cristo, ressuscitemos dos mortos pela glória do Pai. E assim andemos nós também em novidade de vida. Para entendermos melhor, irmãos, e compreendermos o texto a qual Paulo ele quer recitar aos nossos corações, vamos entender que Paulo ele vai escrever esse texto retratando uma grande e real verdade. Quando olhamos, vemos que Paulo, há alguns minutos atrás, Paulo ele está dizendo ao povo, Paulo ele está mostrando ao povo que o pecado ele veio por um homem até o mundo. Por Adão tudo começou. O pecado chegou pela mulher e pelo homem, Adão e Eva, e começou a tomar conta, a dominar a vida do homem. E o pecado, irmão Oséias vai dizer que quando o povo não se converte a Deus, o pecado faz ele cair. Oséias diz o quê? Converta-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus.
converta-te, volte para Deus, porque pelos teus pecados tu tens caído. Pelo seu pecado e pelo meu pecado, irmãos, não nos levantamos, sim, caímos, irmãos. Pelo meu erro, pelo seu erro, pelo seu pensamento de estar certo, pelo meu pensamento de achar que a todo tempo estou certo, eu tenho caído. Eu tenho ido de ladeira abaixo. Paulo, ele vai fazer uma pergunta para o povo. Por quê? Porque o povo ali, irmão, estava achando. O povo estava ali, irmão, entendendo em seus pensamentos, em seus corações, que poderia continuar a vida de uma maneira normal, de uma maneira sem nenhum problema, sem nenhuma situação. E o povo acabou então se acostumando a pecar, a errar e a falhar. Mas quando eu começo a entender, eu começo a compreender que eu não estou liberto, que eu não consigo fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque eu estou aprisionado em quê? Nas minhas próprias vontades. Nas minhas próprias vontades. Nos meus próprios deleites. Mas quando eu começo a examinar a Escritura, começo a olhar a vontade de Deus, eu começo a ver que então há ações em minha vida que têm impedido-me de dar mais um passo à direção, à justiça, à verdade e ao querer de Deus. Então eu começo a compreender, quando eu ouço a palavra de Deus, que eu não estou liberto e sim aprisionado pelos meus desejos e pelas minhas vontades. A prisão, irmão, essa qual tenho eu falado neste momento, é os vícios que tem, meu irmão, impedido você de dar glória a Deus. Por quê? Porque o seu cigarro é mais importante do que o teu Deus. Porque a tua cervejinha é mais importante do que o teu Deus. Porque, meu irmão, talvez até mesmo, meu irmão, minha irmã, ó Senhor Jesus, não sei a hora que você vai ver esta mensagem, se é de manhã, de tarde, se é de dia, se é ao amanhecer. Mas eu quero te dizer que até mesmo, irmãos, as drogas te aprisionam. Quantas pessoas olhamos, irmão, em situações decadentes, em clínicas de recuperação, viciados em cigarro que não conseguem se libertar, têm se tornado escravo daquilo. Eu não vim aqui para julgar você, mas eu vim aqui para alertar você como um homem de Deus. Passei por várias situações, a qual tenho eu recitado. E todas essas situações provocou um mal dentro de mim, dentro da minha família, dentro da minha história até aqui. A Bíblia, ela vai dizer que nós não podemos, não devemos nos escravizar. Não devemos servir a dois senhores. Peraí, agora você embaralhou a minha mente, explica melhor. Que dois senhores é esse? Eu sirvo só a Deus. Você pode até dizer com a sua boca, irmãos, confessar com os seus lábios que está servindo somente a Deus. Porém, o seu maior desejo é o cigarro. Não? Vou te provar. O que você faz mais durante o dia? Ora ou fuma o seu cigarro? O que você faz mais durante a noite? Ora ou toma uma cervejinha? Ou sai para uma balada? Quando olhamos isso, vemos que o cigarro se tornou um senhor em sua vida, um governante de tua história, um governante de teus passos, porque você
passa a não conseguir dar nem um passo sem o cigarro, passa a não conseguir dar nem um passo sem a bebida alcoólica. Mas quando você então começa a olhar para Deus e começa a tirar de você aquilo que não veio com você, aquilo que não nasceu com você, você então começa a se aproximar de Deus. E as coisas que é má vai saindo da tua vida. Tiago falou o quê? Tiago, ele foi claro em dizer, Tiago, ele foi bem relativo em dizer, ao escrever. Tiago, ele falou o quê? Tiago, ele disse assim, ó, no capítulo 4, no versículo 8, no versículo 7, para ficar mais completo, no versículo 7 ele falou assim, Tiago 4, 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistia ao diabo, e ele vai fugir de vocês. No capítulo 7, Tiago está dizendo assim, Tiago está falando assim, ó, se sujeitem a Deus, se aproximem a Deus, façam a vontade de Deus, porque o diabo ele vai fugir de vocês. Mas o que tem a ver o diabo com o cigarro? Para quem não entende, irmãos, o cigarro faz bem? Não. Se o cigarro fizesse bem, não era proibido para crianças. Não faz bem. Adorar a Deus faz bem? Faz. Por isso tem as escolas infantis, bíblicas. Por isso você vê crianças cheias de sabedoria, completas. Tiago, no versículo 8, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, chegai-vos a Deus. Olha só, ele está mandando a gente se sujeitar e depois ele está falando, chegai-vos a Deus. E ele vai se achegar até nós. Ele vai dizer o quê? Tiago, ele vai dizer o quê? Ele vai falar assim, ó, olha só, limpai as vossas mãos pecadoras. E vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Senti as vossas misérias, lamentai, chorai, convertei-vos os vossos risos em pranto e os vossos gozos em tristeza. Humilhai-vos perante ao Senhor, e em seu tempo Ele vos exaltará. Sujeitai-vos hoje a Deus. Não faça aquilo que Paulo está dizendo aqui. O que vamos dizer? Permanecer no pecado? Não, de modo nenhum. De maneira nenhuma permaneceremos nós no pecado. Mas fazeremos o quê? Vamos nos sujeitar a Deus. Vamos nos aproximar de Deus. Porque quando nos aproximamos de Deus, começamos então a fugir da aparência do mal, das vontades malignas que vêm sobre nós. E então começamos a ser libertos das nossas vontades. Porque Deus começa a trabalhar em nossas vidas, libertando os vícios de nós, arrancando as coisas que não fazem parte de nós, mas que estão dominando nós a cada dia. Quando olhamos e vemos o mundo de hoje, o dia de hoje, conseguimos compreender e entender que quão perigoso, que quão maldoso se encontra os dias atuais. O perigo, ele tem reinado, dominado. Por quê? Porque as pessoas têm se distanciado de Deus. E Tiago, ele falou que temos que nos aproximar. Porque quanto mais nos aproximamos, mais o inimigo ele vai fugir de nós. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais o inimigo foge de nós. Mas quanto menos estamos próximos de Deus, mais o inimigo se aproxima de nós. O que diremos, irmãos? Permaneceremos no pecado, nos vícios? De modo nenhum.
Temos que nos converter, porque Oséias disse que pelos pecados nós temos caído. E se o pecado, meu irmão, da tua vida, que tem derrubado você a cada dia, que tem deixado você cabisbaixo a cada dia, for a bebida, pare de servir a ela, sirva a Deus. Se o cigarro tem, meu irmão, te feito mal, tem te colocado cabisbaixo, pare de servir o cigarro e sirva a Deus. A Bíblia vai dizer que Pedro estava com a sua sogra febril, a ponto de morrer. E a Bíblia vai dizer que Jesus entrou no teto de Pedro. E quando chegou na casa de Pedro, ele tocou na sogra de Pedro. E aquela febre que quase a matava, a deixou imediatamente. E sabe o que ela fez? Ela levantou e serviu Jesus. Se o vício te deixar, sirva Jesus. Se as vontades mundanas te deixar, sirva Jesus. Mas para isso, irmão, não podemos ficar esperando a todo momento, a todo segundo que Jesus entre debaixo do nosso teto, como aconteceu naquela situação. Mas temos que fazer como o leproso fez. O leproso, ele não podia se aproximar de pessoas limpas, mas quando ele ficou sabendo que tinha um tal Jesus, que ele fazia maravilhas e milagres, ele correu até Jesus e clamou, pedindo que Jesus o limpasse. Clame Jesus, meu irmão, e Ele há de limpar você, há de arrancar o vício que há em você, as vontades, os desejos que não fazem bem para a tua vida e que torna-se uma facção que lhe mata a cada dia. Porque Oséias falou: pelo teu pecado, pelo meu pecado, todos os dias caímos. E aqui ninguém está buscando cair, está buscando subir ao reino de Deus. Pegue essa mensagem hoje, eu não vou estender mais para não ficar tão longa, mas pegue essa mensagem no dia de hoje, não sei qual é a data, qual o dia, qual o momento que você vai assistir esse vídeo. Eu não vim aqui, irmão, para puxar a sua orelha, eu vim aqui para pregar e ministrar a palavra de Deus sobre a tua vida. O que diremos? Nós permaneceremos a vida toda no pecado, a família no pecado, os netos no pecado? De maneira nenhuma. Devemos nos converter, porque Oséias falou que caímos quando pecamos, erramos, pecamos. De maneira nenhuma. Devemos ser como aquele leproso, como a sogra de Pedro. Devemos servir o mestre. Devemos, irmão, correr atrás dele e falar: limpa, tira de mim esses vícios que tem me amaldiçoado. Isso não é natural, meu amado. Você idolatrar algo que não pode lhe dar salvação. O cigarro não pode te dar Deus. O cigarro não pode te levar até Deus. O álcool não te leva até Deus. As drogas não te levam até Deus. A prostituição não te dá passagem até o reino de Deus. Mas Jesus de Nazaré, Ele lhe dá passagem até o reino, porque Ele disse que Ele é a porta. E quem entrar por Ele, irmãos, achará salvação. Pegue essa mensagem nesta data, guarde no teu coração, fique liberto das suas vontades, se liberte dos seus desejos, permita que Cristo governe e domine a tua vida, não o cigarro, não o álcool, não os vícios. Quem precisa dominar a tua vida é o teu Deus que te criou e te formou. Assim eu louvo a Deus. E mais uma vez te peço, sirva a Deus, se liberte do pecado a cada dia, não permaneça nele, em nome de Jesus, amém? Oremos. Grande e poderoso Deus, Pai de infinita misericórdia, agradeço, ó Pai querido, por esta mensagem a qual colocou em meu coração. Ó Pai,
Alcance aquele que o Senhor quer alcançar, Pai, por intermédio, Pai, deste vídeo. Ó Deus, ó Pai, ó meu Deus, chamado foi eu para falar da Tua palavra. Se eles ouvem, eu estou falando da Tua palavra. Se eles não ouvem, eu estou falando da Tua palavra. Mas, ó Pai, todavia seja feita a Tua vontade. Todavia, o meu nome não, mas o Teu santo nome seja glorificado pela minha vida, pelas minhas ações, porque toda honra e toda glória, Pai, eu direciono aos céus nesta noite, neste dia ou nesta manhã, a qual você há de ouvir este vídeo e vê-lo. Eu creio em nome de Jesus. Irmãos, fiquem na paz, que a graça de Deus esteja sobre todos, em nome de Jesus. Amém.